meu nome é Jackson Soares de Assis, tenho 23 anos, atualmente sou solteiro e vou contar um pouquinho da minha história antes de ir até a igreja, antes de conhecer o Senhor Jesus. Eu cresci num lar, numa família muito conturbada, mãe e pai bebiam muito, brigavam bastante, ambos usuários de droga também, e eu cresci um jovem muito complexado, um jovem com vazio muito grande. Eu buscava em coisas, em pessoas, preencher aquele vazio, fugir um pouquinho da realidade, da situação que eu vivia. Então eu cresci dessa forma e eu buscava tudo. E até o que outrora antes eu condenava nos meus pais, eu comecei a fazer também. Eu condenava a bebida porque fazia meus pais brigar, eu condenava a droga porque fazia eles brigar também. Então, para preencher esse vazio, eu comecei a me afundar também exatamente nessas coisas que antes eu via com maus olhos. Então, eu comecei a beber, eu comecei a usar droga e comecei a fazer coisas que eu nem imaginava. Me tornei um viciado em apostas, cheguei a dever um valor muito alto para uma banca de apostas, a ponto de eles me ameaçarem de morte. Viciado em pornografia, tudo aquilo que estava ao meu alcance eu buscava para tentar preencher aquele vazio que havia dentro de mim, aquela situação que eu vivi em casa e todos os traumas que eu passei de infância, vendo meus pais brigar, separando brigas. Então eu queria preencher, eu queria resolver aquela situação. E dessa forma eu ingressei no relacionamento, conheci uma moça, comecei a namorar com ela, e com a vida em cacos, com a vida destruída, e ainda ingressei no relacionamento. Me lancei de cabeça, ela também, nem nos conhecíamos, já começamos a ter relação sexual, já começamos a conviver praticamente juntos todos os dias. Ela vivia em casa, eu vivia na casa dela, e eu não sabia que essa moça de vez em quando participava de culto, né? Ia para a igreja. Eu descobri, não mudou nada para mim, porque tudo que eu fazia de errado ela fazia também, então era indiferente ela ir para a igreja ou não. Mas tem um certo dia que ela me chamou para participar de um culto, de uma reunião, lá no Templo de Salomão. Eu particularmente não gostava de igreja, não gostava de pastores, cresci ouvindo que pastor era ladrão, só queria o nosso dinheiro, mas nesse dia eu aceitei e participar dessa reunião. E quando eu cheguei, eu lembro que o bispo Renato pregou acerca da ordem da nossa vida, né? Que a gente deveria colocar Deus como o primeiro se a gente quisesse ter uma vida abençoada. E ali eu parei para refletir, né? Que eu não colocava nem de longe Deus como o primeiro na minha vida. Meu Deus era o dinheiro. Eu pensava que se eu tivesse uma situação financeira melhor, a minha família ia mudar, a minha vida ia mudar. Eu colocava relacionamento, tudo em primeiro lugar, menos Deus. Deus era longe de ser o primeiro. E naquela reunião foi a primeira vez que eu pensei acerca das ordens da minha vida, né? E que talvez aquilo também estava influenciando de como vinha caminhando a minha vida, né? Que era de mal a pior. Eu vivia uma vida de aparência, mas por dentro eu era destruído, por dentro eu era triste, por dentro eu era vazio. E mesmo com aquele relacionamento que por um certo momento até preencheu aquele vazio que eu tinha, né, aparentemente, mas por dentro eu era triste quando eu estava sozinho, os meus pensamentos eram ruins, os meus pensamentos não eram bons. Então eu saí daquela reunião pensativo, como colocar Deus em primeiro lugar, o que fazer para colocar Deus em primeiro lugar. Eu cresci numa família católica, não praticante, então Deus para mim era pau, Deus era pedra, Deus era metal, Deus era distante. Mas eu saí com esse pensamento, eu saí com essa palavra dentro de mim. Então eu decidi, eu deixei meu preconceito de lado e comecei a participar das reuniões na igreja perto de casa. Comecei a participar dos cultos de quarta-feira, de sexta-feira, de domingo, e a palavra de Deus foi começando a entrar dentro de mim. E tudo que eu ouvia ser pregado ali no altar eu praticava. Tudo que eu ouvia eu levava a sério, eu levava ferro e fogo, literalmente mesmo. Então eu comecei a deixar de lado certas amizades, comecei a abrir mão de certas coisas. Meu processo de libertação foi bem rápido mesmo. Eu entendi que se eu quisesse ter uma vida com Deus, através das pregações no altar, eu entendi que se eu quisesse ter uma vida com Deus, eu teria que abrir mão daquilo que era do mundo. Então eu fui começando a abrir mão
até certo momento que o pastor pregou acerca da fornicação, do sexo fora do casamento, que era errado também. Então, como eu estava largando tudo que era errado, eu não queria me prender ao que era mal e assim me distanciar de Deus. Então, cheguei nessa moça, conversei com ela acerca disso, que nós deveríamos parar, né, de ter relação antes do casamento. E eu lembro que eu tive uma surpresa grande. A moça falou para mim: não, eu já sei que isso é errado, mas a gente começou assim, a gente vai terminar assim, a gente vai casar logo logo, então a gente não precisa parar. No primeiro momento eu não tive força para confrontá-la, eu não tive força para falar algo para ela, então continuamos. Só que esse relacionamento que outrora era bom, que outrora parecia estar tudo certo, começou a desencadear muitas brigas, muitas confusões, começou a ser algo pesado, ser algo ruim, e até mesmo quando tínhamos relações, aquilo já não era mais bom para mim. Dentro de mim tinha algo que já me incomodava. Então eu comecei a buscar atendimentos com o pastor para ter a direção do que eu deveria fazer. E vários atendimentos, mas sempre chegou certa vez que eu acho que o pastor perdeu a paciência comigo. E ele falou assim: olha, rapaz, você quer que eu resolva o problema para você, só que só você pode resolver esse problema da sua vida. Não sou eu que vou falar o que você deve ou não fazer. Mas o que eu sei é que o amor é paciente. O amor, ele não é sentimento. O amor, ele não traz confusão, não traz brigas. Então vai lá no altar, faz uma oração. Deus, ele vai te falar o que você deve fazer. Eu obedeci, fiz uma oração no altar. E dentro de mim ali veio uma certeza do que eu deveria fazer. Que eu tinha que abrir mão daquele relacionamento que estava me afastando de Deus. E como a moça não queria seguir o mesmo caminho que o meu, não queria abrir mão daquilo que era errado para se aproximar de Deus, não foi uma decisão fácil. Não foi uma decisão fácil de tomar, foi muito difícil, doeu, porque eu realmente gostava daquela moça, era uma paixão assim muito forte, mas eu consegui abrir mão daquilo para me aproximar de Deus. Aquela palavra que o pastor me deu entrou dentro de mim e eu consegui fazer o que eu deveria fazer. Então eu fui entender esse relacionamento, não foi fácil. Eu lembro que eu chorei bastante, foram madrugadas de oração pedindo para Deus tirar do meu coração qualquer tipo de sentimento, mas eu consegui. E eu me aproximei de Deus, eu comecei a buscar mais, eu comecei a querer entender o que era o batismo com o Espírito Santo, e eu entendi que antes de ser batizado do Espírito Santo eu deveria me batizar nas águas, me arrepender de fato e de verdade dos meus pecados. Não bastava eu simplesmente parar de fazer o que era errado. Então eu comecei a me analisar, a me examinar, e a cada reunião o que Deus falava comigo eu ia praticando. Então teve um dia que Deus me falou também algo muito importante, muito forte. Foi que Deus falou que eu deveria perdoar pessoas que eu tinha amado, pessoas que eu tinha ressentimento, que eu tinha feito algo, ou que tinha feito algo contra mim. Então eu lembro que eu peguei um dia e eu fui pedir perdão para todas as pessoas que antes eu tinha machucado. E não foi uma decisão fácil também, foi muito difícil, mas eu fui na casa de cada pessoa, dei um abraço, pedi perdão. Eu lembro que esse dia foi tão bom para mim que foi como se eu tivesse tirado um piano, um peso das minhas costas. E nesse mesmo dia, logo após pedir perdão para todas essas pessoas, eu me batizei nas águas. Eu me batizei nas águas e foi um dia, foi um divisor de águas na minha vida. E logo após eu comecei a buscar com mais força o Espírito Santo. E passaram alguns meses eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu lembro que foi um domingo, dia 11 de fevereiro de 2024. Nessa época eu trabalhava de domingo, então eu fui para o culto às 6 da manhã. Participei do culto. Aí no culto eu não recebi o Espírito Santo, mas eu saí com desejo. A minha sede era tão grande que eu perguntava para Deus: Deus, o que eu preciso fazer para receber o batismo com o Espírito Santo? Eu sei que não é por merecimento, mas o que falta, meu Deus? E ali no caminho do trabalho eu abri a live do bispo, e ali o bispo falava em buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo do demais seria acrescentado. E eu cheguei no trabalho com essa palavra na minha mente. Eu lembro que eu cheguei uma hora mais cedo, então eu decidi fazer uma busca ali no meu trabalho mesmo. Eu abri a Bíblia em Mateus 6:33 e fiz uma busca em cima dessa palavra. Meu Deus, o Senhor disse: buscar primeiro o meu reino e a minha justiça, tudo será acrescentado. E eu lembro que eu falei para Deus, Deus, só acrescenta o teu Espírito em mim. É só isso que eu quero acrescentado. Antes eu queria ter dinheiro, eu queria ter coisas, pessoas. Hoje eu só quero o teu Espírito. Me acrescenta isso e o demais é com o Senhor, meu Pai.
E eu lembro que eu pedi com muita certeza, com muita convicção, e logo após eu comecei a louvar o nome de Deus. E ali o Espírito Santo desceu sobre mim e ali senti um gozo, uma alegria, eu me senti completo. Primeira vez na minha vida eu me senti completo. E eu lembro que eu perdi a noção da hora, que eu só parei de buscar quando os motoboys bateram lá na porta do trabalho, que já era hora de abrir a loja. E eu lembro que eu parei a minha busca ali, e esse foi o dia que eu trabalhei mais feliz na minha vida. E desde então tudo mudou, desde então hoje eu sou uma pessoa que tem o caráter de Deus, eu não ando mais na mentira, eu não ando mais no engano, eu não ando mais como eu andava antes. E graças a Deus, através da minha entrega, hoje minha mãe está na fé comigo também, abandonou os vícios, abandonou a bebida, a droga, está se caminhando, está se batizando nas águas aí também. E graças a Deus, hoje a minha casa é diferente, hoje meus pais não brigam mais e eu creio que tudo está se encaminhando para que a promessa de Deus venha se cumprir, né, na minha família, que todos servirão ao Senhor.